Olá, almas iluminadas do signo de Touro. Vamos fazer a nossa leitura bónus. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz e para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam então de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar para dessa forma ajudarem este canal a crescer um bocadinho mais. Hoje vamos fazer uma leitura bónus diferente. Vamos convidar os meninos e as meninas que estão aí desse lado a pegarem num papel qualquer e mentalizarem 5 perguntas. 5 perguntas e a essas perguntas eu vou responder com os arcanos maiores. Portanto, vocês façam as vossas perguntas mentalmente, eu vou abrir as cartas e digo esta é a resposta para a pergunta 1. Esta é a resposta para a pergunta número 2. Também vou pôr aqui um papelinho, que às tantas depois já não sei em que perguntas é que vou, só para ir aqui anotando que vou respondendo. Vamos fazer uma leitura bónus diferente. Vocês depois digam aí nos comentários o que é que acharam desta ideia. É uma leitura onde eu só respondo com os arcanos maiores e vocês veem se isso faz sentido ou não nesse processo, nessa relação, nessa experiência, nessa demanda, nesse objetivo, nesse obstáculo que vocês estão aí a viver e que eu não sei o que é. Então vamos lá, vou pedir permissão aos meus ancestrais, aos meus mentores, aos meus guias espirituais e ao meu anjo da guarda aqui, sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Portanto, mentalizem aí a primeira pergunta, escrevam mesmo num papelinho para depois não se esquecerem. Uma pergunta que eu respondo com sim ou não. E vamos ver uma cartinha para a primeira pergunta, que vocês têm aí. É a Imperatriz. É um grande sim. Aquilo que vocês mentalizaram para a primeira pergunta, aquilo que vocês escreveram para a primeira pergunta, tem um grande sim. Sim, esse assunto vai resolver-se com este poder, com esta mestria, com este carisma, com esta sensualidade. Portanto, tem que adaptar. Imagine que é alguém que está aí a pensar uma coisa do género: vou aceitar aquele convite, sei lá, pode ser uma coisa assim, pode ser uma coisa mais séria. Pois então, é um grande sim para essa pergunta que vocês têm em primeiro lugar. Portanto, a 1 eu já respondi, é um sim com a Imperatriz. A Imperatriz diz que ela tem um grande poder de realizar. A Imperatriz é uma ação frutífera, portanto é alguma coisa que vocês vão fazer e que vai dar frutos, vai florescer e dar frutos. Portanto, um grande sim para a pergunta número 1 que vocês aí desse lado deixaram ao tarot. Então vamos baralhar mais uma vez. E agora mentalizem ou escrevam mesmo aí num bloco qualquer, pausem o vídeo para ver e para ter tempo de formular as perguntas, de as mentalizar com força. Coloquem todo o vosso espírito nessas perguntas e agora eu vou responder à pergunta número 2. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos então tirar uma cartinha para responder
à vossa pergunta formulada em segundo lugar. A justiça. A justiça que também traz um grande sim. Sim. Com equilíbrio, com justiça, com um pensamento e com um julgamento justo, vocês têm aqui de facto um equilíbrio que vos permite resolver essa questão que está aí escrita no vosso caderninho ou no vosso bloco de apontamentos e que foi aquilo que vocês perguntaram. O que é que têm que resolver aí? O que é que têm que decidir? O que é que têm que trabalhar? Não sei o que é, mas a justiça diz que se vocês agirem com equilíbrio, com justiça, com tranquilidade, com serenidade na análise dessa questão, vocês vão seguramente resolver e resolver bem e vão ter justiça para essa questão. Vão resolver essa questão ou finalizá-la ou iniciá-la com muito equilíbrio e, portanto, sim, é um grande sim para essa pergunta número 2. Portanto, para a pergunta número 2 é um sim com a justiça. Vamos agora, com muita calma, com muita serenidade, com muita mentalização sobre essa pergunta, abram o vosso coração, conectem-se o melhor que souberem com a vossa espiritualidade e vamos ver o que é que o tarot com os arcanos maiores responde à pergunta número 3 que vocês têm aí formulada no vosso caderninho. Vamos lá então mentalizar. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Para responder à terceira pergunta que vocês têm aí formulada e que inquieta o vosso coração e a vossa alma, uma carta para responder: o julgamento. O julgamento. Talvez. Vou tirar outra carta para ver como é que vocês resolvem esta questão. O julgamento é isso mesmo, é julgar, é o renascimento, é vocês terem cuidado com os julgamentos que fazem em relação àquilo que estão aí a viver, mas vamos tirar mais uma carta para falar deste talvez que o julgamento traz para a pergunta número 3. Eu, por acaso, gostava que vocês me dissessem nos comentários como é que correu, se fez sentido para vocês a resposta, se eram as respostas que esperavam. O julgamento diz que, para a terceira pergunta, deixa-me pôr aqui, terceira pergunta, é um talvez, não é um sim, não é um não, é um talvez, e é aqui o julgamento. Julgamento. Vamos tirar mais uma carta para clarificar este julgamento. Talvez porque o que é que você tem que fazer mais para o imperador? Se julgar bem, este julgamento fala de uma renovação, de um olhar diferente para essa questão, para essa situação que está aí escrita nesse caderno. Fazer um julgamento justo. Este julgamento diz que é preciso renascer para uma nova vida, para um novo mundo que há de vir. É preciso olhar aí para esse processo de uma forma muito séria, para não julgarem mal, para não interpretarem mal. Pode ser que esta pergunta tenha a ver com uma outra pessoa. Portanto, façam o favor de julgar de forma a que esse julgamento vos permita mesmo encerrar essa questão e ver a vida por outro prisma, por outro ponto de vista, que vos leva aqui a esta liderança,
a este poder, a este direcionamento que tem este imperador. O imperador fala-nos efetivamente de liderança. É como se vocês tivessem aqui que julgar alguma coisa, mas julgar de uma forma séria, de uma forma justa, para poderem depois encerrar aquilo que já não faz sentido, ressuscitar para esta nova vida que este anjo convida com o toque deste trompete, e sim, ficarem empoderados, ficarem com a posse e a liderança de tudo aquilo que é esse processo e essa situação. Não sei se faz sentido para vocês, mas esta é a resposta. Talvez. Portanto, se tu queres chegar a esta liderança deste imperador, este julgamento pede-te um julgamento justo. Uma mensagem muito forte e muito bonita. Vamos agora baralhar as cartas e mentalizar a quarta pergunta que está aí no vosso caderno. Portanto, não se esqueçam de a formular de coração, pedindo que efetivamente a resposta seja capaz de vos elucidar, de vos iluminar o coração e a alma para conseguirem resolver essa questão de uma forma que seja benéfica para os envolvidos, para si ou para as pessoas que estão na vivência consigo e sobre as quais até pode estar também a fazer estas perguntas. Então, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. E para a quarta pergunta, uma cartinha que vai responder como é que eventualmente isso se vai resolver. A força. A força fala de quê? Fala de domínio do espírito e é um grande sim. Você tem a força, tem o poder, tem o domínio na sua mão. E então, se exercer esta força com delicadeza, com suavidade, sem confronto direto, sem atropelos, com a mente, utilizando mais a mente do que as emoções. Olha aí para aquilo que está escrito no caderno, é assim que vai ter que resolver essa questão. Dominando o seu espírito, dominando as suas emoções, olhando para a possibilidade que tem de abrir a boca a este leão, mas não como esta maga das trevas, mas sim como esta maga de luz, ou seja, com domínio daquilo que é a sua essência, daquilo que é o seu lado lunar e daquilo que é o seu lado solar. É gerir bem o domínio do espírito entre a luz e a sombra, porque nós somos sempre luz e sombra, e pode ser que esteja aí no caderno alguma coisa complexa, complicada, alguma coisa que lhe traz algum desconforto, e para domar este leão, que é o obstáculo que está aí a viver, a pessoa com quem está em confronto, o desconforto que está a sentir, é preciso ser uma maga de luz para, de uma forma delicada, mas com o domínio do espírito, conseguir abrir e domar esta fera. Não sei qual é a fera que vocês aí desse lado têm que domar. O certo é que sim, vão resolver desta forma, utilizando o domínio daquilo que é os seus instintos, a sua força. Utilizar uma força que não pode ser musculada, que não pode ser bruta, que tem que ser polida, lapidada, até generosa. Portanto, vamos lá para a resposta à pergunta número 4. Um grande sim com a força.
Eu vou ficar aqui com este apontamento para a próxima, para ver os vossos comentários, se eu for agraciada com eles, se vocês se lembrarem de me deixarem esse miminho que eu gostava muito. Vamos lá então agora responder à última, à quinta pergunta que vocês têm aí no vosso caderninho e vamos ver o que é que os arcanos maiores têm para responder de forma a ajudar-vos a resolver. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Então, para responder à quinta pergunta, a esse desafio, a esse problema, a essa inquietação, a essa dúvida, o que seja, os enamorados. Os enamorados, o que é que eles pedem? Eles pedem escolha, pedem decisões. Portanto, podemos ter aqui pessoas do signo de Touro que estão aí em dúvida em relação a alguma coisa que se abre à vossa emoção e que vos coloca numa situação de ter que escolher. Escolha bem, escolha com o coração. Ouça o seu coração. O cupido está ali, mas temos, entretanto, aqui a sedução, a inquietude. É uma mulher que está com uma maçã na mão e na copa desta árvore temos uma serpente. Portanto, temos que escolher entre o bem e o mal, entre o amor e o prazer ou a sedução pura e dura. Portanto, eu não sei o que é que vocês têm aí que escolher, mas eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que vocês têm que escolher e tem a ver com afetos, tem a ver com o amor. Portanto, para responder à pergunta número 5, é um grande talvez com os enamorados. Enamorados, vou escrever aqui. E agora vou tirar mais uma cartinha, porque quando sai uma carta que diz talvez, quer dizer que você tem que exercer o seu livre-arbítrio. E que deve exercer o seu livre-arbítrio, ou seja, tem aí várias propostas, que podem ser propostas amorosas, mas podem ser também de parcerias, têm que adaptar, mas penso que sim, que estamos aqui a falar de afetos. E o que o tarot vos pede é que vocês façam uma escolha certa, façam uma escolha com a voz do coração, não façam uma escolha a pensar noutra coisa que não seja o amor, a amizade profunda, a conexão, o companheirismo. É isso que este tarot quer que você escolha, o bem e não o mal, que nos leva para o prazer, para a sedução, para a materialidade. Portanto, vamos ver. Apareceu um talvez, porque os enamorados respondem a uma pergunta com talvez, se tu escolheres bem. É exatamente isto que diz. Talvez, se tu escolheres bem, isto seja um grande sim. Esta relação, esta parceria que tu estás aí a olhar, pode ser, de facto, uma coisa muito positiva na tua vida. Mas vamos ver, porque a temperança diz que é talvez, não diz que é sim, nem é não. Depende das tuas escolhas. Depende daquilo que o teu livre-arbítrio vai fazer em relação às propostas que tem em cima da mesa. Vamos então tirar mais uma cartinha. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Para ver como é que vocês resolvem esta questão deste talvez que a temperança apresentou. O ermitão. Como é que vocês resolvem? Com sabedoria, com prudência, com cautela. Este ermitão, o que é que ele pede? Olha, tens que agir com maturidade, tens que agir com prudência, tens que agir com
cautela, porque efetivamente as tuas escolhas têm que ser certas para que possam ser corretas. Portanto, é o guia eterno este ermitão. Se ele é o guia eterno, diz isso. Ouve o teu coração, ouve a tua alma, ouve o teu sentir. Silencia, fica quieto, tenta perceber tudo aquilo que está à tua volta, porque vais ter que fazer uma grande escolha e essa escolha importa que seja muito boa. Portanto, para a pergunta número 5, que saiu com a temperança com os enamorados, a resposta é que este talvez aconteça se tu silenciares, se tu ponderares, se tu fores prudente, ou seja, se tu olhares efetivamente com a luz do teu coração, com a sabedoria que tu já adquiriste, com a maturidade que se exige quando nós temos que fazer boas escolhas, porque quando nós não fazemos boas escolhas, inevitavelmente, depois lá à frente passamos pelo diabo, pela torre, pelo enforcado, que é uma maçada. E, portanto, se tu aqui fizeres uma reflexão profunda sobre aquilo que tens aí em cima da mesa e sobre aquilo que tens que escolher, e se fizeres uma boa escolha, a probabilidade de tu seguires um caminho iluminado e fazeres ali um atalho e teres que passar pelo enforcado, pela morte, pela torre, sem grandes sobressaltos, é muito maior do que se tu não fizeres uma boa escolha. Eu espero que vocês tenham gostado desta leitura, que foge completamente àquilo que eu tenho feito, mas que hoje me apeteceu fazer. E digam-me se foi esclarecedora, se fez algum sentido em relação às perguntas que vocês tinham aí colocado, porque isso para mim é muito, mesmo muito importante. Agora vamos deixar aqui uma mensagem com o oráculo. Tu és aquilo que pensas. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Um ser humano forte não pode ajudar um mais fraco, a não ser que o mais fraco esteja disposto a ser ajudado. E mesmo assim, o fraco tem de se tornar forte por si próprio. Tem de, pelos seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Touro.